Correr bem. Emissão do Admira Livros Podcast, mais uma emissão de história. Esta é a número 2, ainda sobre Vila Nova de Mil Fontes. O meu convidado acho que já dispensa apresentações, mas antes de iniciarmos a conversa, vou ainda passar aqui o nosso genérico. Admira Livro Podcast. Estamos aqui para para a segunda emissão de história, no fundo para a continuação da última emissão que fizemos sobre história do Concelho de Odmira e mais concretamente Vila Nova de Mil Fontes. Mas eu quero fazer aqui um ponto prévio, que é antes de começarmos, de entrarmos na segunda parte da história de Vila Nova de Mil Fontes, intitulada Anda Amor na Costa. Tivemos na última emissão, na caixa de comentários, houve duas perguntas que achámos que deveríamos responder, esclarecer o nosso auditório. E, portanto, eu se calhar começávamos por aí, não é? Eu passo a ler uma pergunta que são duas em uma, e esta pergunta foi feita eu vou ler o nome que está no perfil, com que se apresentam, obviamente, independentemente de conhecer ou não a pessoa. Foi feita por Icomira e que diz o seguinte: duas curiosidadezinhas de detalhe que me ficaram. A propósito das câmaras, ou era só esta? Tinham o açougue associado ao edifício principal, gestão, distribuição de carne? E as fontes? Portanto, a primeira pergunta, se a questão da distribuição de carne era uma particularidade desta Câmara ou se era comum. E a segunda pergunta que ela faz é: e as fontes do nome, referidas como mil, é impressivo? Tem alguma ligação concreta a ocorrências hidrológicas conhecidas? Portanto, se calhar respondias primeiro a estas duas perguntas. Há uma outra pessoa que fez também. Depois, e já passamos. Respondes a estas e eu depois passo. A Marta Chaves também fez uma pergunta e pronto. E depois temos aqui mais um esclarecimento que entendemos que devemos dar relativamente aos termos Conselho e Câmara. Muito obrigado. Mas antes disso, ainda eu queria fazer um breve resumo da última sessão. Força. Recordemos que Vila Nova de Mil Fontes foi fundada em 1 de setembro de 1486, portanto há 535 anos, por diploma régio do rei Dom João II. Isto não obsta a que em tempos anteriores, como a época romana, por exemplo, não tenha havido aqui população. Mas no século XV, na altura em que Mil Fontes foi fundada, este lugar encontrava-se despovoado. A ideia de fomentar o povoamento da foz do rio Mira e dar apoio e segurança à navegação está, de facto, na base desta decisão régia. Mas o crescimento da vila, como se viu, foi lento e difícil. E haveremos de ver agora, durante esta sessão, esta emissão, que ele não deixou de ser lento e difícil mesmo depois disso. A vila, portanto, era sede de concelho e esse concelho incluía a povoação de Cercal. Para concluir, é preciso dizer que nós só sabemos todas estas informações devido à historiografia, isto é, à investigação feita por um historiador, concretamente neste caso eu, e a publicação dessa investigação. Bem, indo agora para a questão... Feito então o resumo daquilo que foi a primeira emissão, para situar, porque, enfim, faremos sempre um apanhado, um resumo, um breve resumo da emissão anterior, antes de começarmos
a emissão presente. Portanto, podemos então ir às perguntas. Relativamente à questão do nome Mil Fontes, se tinha a ver ou não com ocorrências hidrológicas conhecidas, e a questão da distribuição de carne feita na Câmara. Os topónimos, a explicação dos topónimos é sempre um problema muito difícil de resolver. Vamos ao nome, então, primeiro. Exatamente. O nome de Mil Fontes, que aliás é o nome primitivo, digamos, é o nome de Mil Fontes que se associou a certa altura à Vila Nova, para dar o nome final de Vila Nova de Mil Fontes. Portanto, compôs-se o nome de Vila Nova de Mil Fontes, compôs-se dessas duas partes distintas, Vila Nova, por um lado, e por outro lado Mil Fontes. Mil Fontes, como disse, era o nome mais antigo. Ele era chamado, não foi Dom João II que o designou, ele era chamado a esta zona da Foz do Rio Mira, próximo da Foz do Rio Mira, e, portanto, era um nome que já existia quando a vila foi criada. Portanto, isso respondendo à questão que eu ainda não tinha colocado, mas tu adiantaste, porque a Marta Chaves tinha perguntado porque escolheu Dom João II o nome de Mil Fontes, não era? De facto, ele não escolheu, ele já existia. Bom, então qual é a explicação deste nome Mil Fontes? Houve aqui em Odmira, por volta de 1870, 1880, um médico que era também... 1800... Sim, 1870, okay, 1880, um médico aqui de Odmira... Não é um engano. Não. Não é um lápis. Chamado Abel da Silva Ribeiro, que imaginou, ele também era arqueólogo amador, ele imaginou que o Mil Fontes vinha do latim melis fons, portanto, que significa fonte de mel. Fons é fonte, melis de mel. Nome que, segundo ele, teria sido dado pelos romanos ao terreno circundante por ser abundantíssimo de mel. Bem, não obstante a presença confirmada dos romanos nesta área, enfim, na época própria, esta interpretação é completamente fantasiosa. Ela carece de comprovação histórica e de base semântica. Aliás, não fazia sentido nenhum, porque a produção de mel era generalizada. Né? O mel, aliás, é, em termos históricos, o primeiro açúcar. O primeiro e o grande açúcar que foi utilizado, quer enfim, no consumo normal, quer na doçaria, etc. Portanto, antes do aparecimento do açúcar de cana. E o aparecimento do açúcar de cana é uma coisa muito mais tardia. Portanto, o mel era muito, muito vulgarizado. Dizer que vinha de Melis Fons é uma fantasia, sem qualquer valor, digamos, histórico. Já Leite Vasconcelos, o conhecido etnólogo, arqueólogo, linguista, etc., Leite Vasconcelos, ele diz que 1000 não corresponde exatamente ao numeral, e exprime sim um número grande, mas indeterminado. Caso que não é único na língua portuguesa. Por sua vez, Fontes, diz ele, relaciona-se com a grande quantidade de nascentes e arroios existentes na região. Antes dele, já o bispo Cenáculo, em 1770, por volta de 1790, escrevera que Vila Nova de Mil Fontes era assim chamada pelos muitos arrebentões de água que escorrem da areia desse litoral. Portanto, temos aqui sim a relação do lugar... uma característica hidrológica. Exatamente, do nome relacionado com água, com a ideia de água. Há também uma outra explicação que entronca mil em mel, mas que aqui não tem nada a ver com o mel. E esse mel é uma raiz que tem a ver com os antigos hidrónimos e que está patente, por exemplo, em melides. Deves fazer uma breve explicação do que é um hidrónimo. Então. Um hidrónimo é, portanto, um nome de rio. Hidro quer dizer água. Rio, e, portanto, o hidrónimo é nome de rio. Portanto, Melides, que aliás tem lá um pequeno rio, também será da mesma origem. Portanto, isto no pressuposto perfeitamente admissível que numerosos topónimos escondem remotos substratos linguísticos, muitos anteriores ao latim dos romanos. Por exemplo, Fernando Almeida também acredita que, nesta versão, embora ele entronque o termo mil ou mel no acádio e assírio-babilónico. Enfim, isso já é um bocado mais complicado, mas é mais uma pista que nos encaminha na direção do antigo substrato linguístico, em todo o caso relacionado sempre com água. Pronto. Portanto, o nome Mil Fontes era, a certa altura,
dado a um lugar de águas abundantes. Isso não temos dúvidas nenhumas. Além do rio Salgado, que lhe corria aos pés, a constituição geológica do terreno dava origem a charcos e lagoas mais ou menos resistentes aos verões, agora memorizados pela microtoponímia, desde os alagoachos, a lagoinha, etc. E a um vasto e pouco profundo lençol freático que, enfim, que toda a gente sabe quando abre um poço que existe. Inúmeras fontes e regatos corriam, portanto, para o rio e para o mar. O caso de, em parte, terem desaparecido essas especificidades deve-se à ação humana recente. Mas este nome de Vila Nova de Mil Fontes, desde cedo, serviu para, enfim, para chalaça. Diziam os vizinhos, as pessoas do Cercal, de Odmira, que não era nada vila, era a terra das três mentiras, não era vila, não era nova e não tinha mil fontes. Claro que isto era utilizar as palavras no seu sentido muito, muito direto e, portanto, ela era vila, era nova e tinha mil fontes, mas, ou tinha muitas fontes, muitos arroios, mas, enfim, os vizinhos muitas vezes, digamos, gozavam com o nome da vila, enfim, através deste ditado, E a fotografia que vemos ali, que é o edifício da Câmara? Nós temos aqui falado várias vezes em casas do Conselho e mas ainda não falaste da Conselho. parte da distribuição da carne. Não, mas vamos falar depois. Mas já agora posso acrescentar aqui isto. Nós falámos nas casas do Conselho e passos do Conselho, que efetivamente recolhiam no interior e nas imediações o monopólio de certas atividades comerciais, por razão de controle de pesos e medidas, dos preços e até da cobrança fiscal. Tudo isto dizia respeito às funções municipais. Portanto, o pescado e a carne eram vendidos no açougue. Inicialmente o açougue não era só de carne, era também de pescado e até de outros produtos. E aqui neste caso nós vemos que o pescado se vendia, eu ainda sou um pouco desse tempo, enfim, ou melhor, quando eu nasci ainda isso acontecia, e vemos aqui nesta fotografia a Casa da Câmara, ou Passos do Conselho, dentro de um retângulo vermelho. Reparem que tinha duas portas, tinha uma pequena janela no resto do chão, e tinha no sobrado, no primeiro andar, tinha mais duas janelas. E depois tinha uma sineira com um sino que servia para tocar quando havia carne e peixe. Portanto, tinha essa característica. O peixe vendia-se à frente, no próprio chão, à frente da casa, e as hortaliças vendiam-se ao lado, nesse pequeno largo que aí está, que era chamada a Praça Velha, era a antiga praça, enquanto que a carne se vendia na porta do lado direito. Portanto, é esta dimensão comercial que está relacionada com as casas da Câmara, portanto, que era desta Câmara e de todas as outras. E todas as outras. Portanto, respondendo então à questão... E próximo da casa da Câmara havia sempre a praça, como vimos da outra vez, com o seu pelourinho, etc. Portanto, esse termo praça tem estas duas dimensões. Político-urbanística, digamos assim, portanto, a existência da Câmara, a existência do pelourinho. Urbanística também é sempre um espaço que pode ser relativamente desafogado, aqui não era muito, mas também não havia muito mais, e também comercial. É o que nós vemos aqui. Agora, podemos acrescentar isto, é que nós temos falado aqui muitas vezes em Conselho e em Câmara. Exato, era o ponto seguinte. Antes de entrarmos no tema da emissão de hoje. Bom, Conselho e Câmara são termos antigos, mas o significado evoluiu muito. O atual sistema autárquico, com base em eleição universal e dotado de amplas competências na administração do território, é uma realidade contemporânea. Não era isto que se passava quando Vila Nova de Mil Fontes foi fundada, nem sequer quando esta fotografia foi tirada. Esta fotografia foi tirada por volta de 1950 e, nessa altura, os presidentes da Câmara não eram eleitos, eram nomeados pelo governo. A imagem que não havia o poder autárquico democrático. Não existia. Esse, portanto, veio só com o 25 de Abril. Mesmo. Só veio com o 25 de Abril. Aliás, a votação universal
a votação de toda a gente, O sufrágio. quer nas autárquicas, o sufrágio, quer nas autárquicas, quer nas outras eleições, só veio mesmo com o 25 de Abril. Eu, pessoalmente, digo-te aqui que nunca tinha votado antes do 25 de Abril. Não porque a certa altura não tivesse tido a oportunidade, mas porque achando que as eleições não eram livres, eu recusei-me a votar. Mas se calhar a tua cruz aparecia lá na mesma. É possível, é possível, é possível. O teu voto seria descarregado na mesma. E não sei se queres fazer mais acho que terminamos por aqui. Sim. Então Vamos começar. esta introdução. Vamos então começar no tema de hoje, Andamor na Costa. Quero cumprimentar toda a gente que já entrou e que já nos cumprimentou. O João, o Carlos, o Pedro, a Ana, a Ruth, a Ana Brito e o Marco. Boa noite e fiquem connosco. Isto à partida será do vosso interesse. Alguns de vocês que nós conhecemos pessoalmente, sabemos que se interessam também por a história do local onde vivem e, portanto, acompanhem-nos neste período que não sei quanto é que durará, andará por volta aí de 1 hora. Fiquem connosco, que com certeza não será tempo perdido. Se por acaso tiverem mais que fazer, podem sempre depois acompanhar a gravação, porque isto fica disponível no YouTube e no Facebook. Bom, posto isto, se calhar, Andamor na Costa. Primeiro, o que é que isto significa? Esta expressão foi uma expressão que chegou aos nossos dias. Hoje em dia talvez não seja muito utilizada, mas ainda é utilizada. Andamor na Costa é a suspeita de que alguma coisa se vai passar. Eventualmente uma coisa pouco agradável. Enfim, a expressão passou a ter mais do que uma conotação, mas havia sempre esta ideia de que havia qualquer risco, de que havia qualquer situação anómala que estava para acontecer. E isto vem exatamente, este Andamor na Costa vem exatamente da altura em que havia um corso, havia uma, eu não digo pirataria, digo corso, havia os corsários mouros percorriam a costa. Teremos a oportunidade de fazer essa distinção entre piratas e corsários. Exatamente. Percorriam a costa procurando obter presa, procurando assaltar navios, procurando assaltar populações que viviam próximo do litoral. Enfim, e portanto esses mouros vinham também aqui. Ora bem, nós na fotografia o que é que estamos a ver? Estamos a ver uma cena de uma batalha naval, uma cena um bocado caótica. Portanto, depreende-se que é uma batalha de uma dimensão considerável. Sim, depreende-se porque é uma batalha com muitos navios. Vê-se que há navios que têm mastros, mas que também têm remos. Hão de reparar que todos esses navios tinham também remos. Mas, para além das armas de mão, havia também armas de fogo. Vê-se ali o fumo dos disparos das armas de fogo, dos canhões. Ora bem, isto é uma pintura de autor desconhecido que existe no Museu Marítimo Nacional em Greenwich, Londres, e que representa a Batalha de Lepanto em 1571. A Batalha de Lepanto em 1571 foi um recontro que se feriu no Mediterrâneo entre várias potências de um lado, várias potências cristãs, digamos assim, de um lado, e uma potência islâmica do outro lado. Portanto, nós temos aqui um confronto de caráter internacional, uma coisa muito internacional, porque de um lado estava o Império Otomano, um império que estava em expansão, e do outro lado estavam um conjunto de forças navais chefiadas pelos espanhóis, mas que tinham também navios do Papa, que tinham navios também de cidades italianas, e até alguns navios portugueses. E que, portanto, houve ali uma batalha em que estas potências, digamos, cristãs, procuraram deter a expansão do Império Otomano, que era islâmico. Bom, o Islão e cristianismo eram, digamos, ideologias, podemos dizer assim, que marcavam estes opositores.
Na realidade, todos eles queriam o mesmo, não é? Queriam domínio, queriam o poder. E é esta batalha que vai decidir a situação. O Império Otomano era um império poderosíssimo no Mediterrâneo, estava em expansão e a sua expansão foi detida nesta batalha, porque o Império Otomano, a Armada Otomana, foi derrotada. E, portanto... E eu agora, antes de terminares, depois deixo já a pergunta no ar, e porque é que isso foi importante para aquilo que vamos falar a seguir? Ora bem, foi importante por um motivo muito simples, é que, a partir daí, as várias cidades do Norte de África, sobretudo, que estavam dentro da esfera de influência do Império Otomano, mantiveram uma política muito privada, digamos, privada em termos de cidades, de governar a vida através do corso. Eles tinham competências, tinham navios que vinham do tempo em que o Império Otomano estava em expansão, e então vários empreendedores locais nessas cidades passaram a dedicar-se ao corso marítimo. O corso não pretendia alterar o equilíbrio de forças, não pretendia... Portanto, não pretendia recuperar a supremacia naval perdida na Batalha de Lepanto. Não tinham objetivos estratégicos. Tinham um objetivo fundamental, era manter o confronto, por um lado, e por outro lado, governar a vida, digamos assim. E, portanto, são essas... esse não. Podes passar. Nós vemos aqui um mapa do Mediterrâneo, em que vemos o quê? Vemos a Turquia, vemos ali marcada a Turquia, está ali uma cidade que é Constantinopla. Eu aqui tenho que chamar a atenção, porque hoje até estávamos a conversar sobre isso, quando olhávamos para este mapa, porque Constantinopla caiu em meados do século XV, portanto aqui já não se chamaria Constantinopla, mas o nome ainda figura ali assim. E isso deve-se... Sim, esta cidade mudou várias vezes de nome, é uma coisa curiosa. Aliás, uma cidade importantíssima, uma espécie de interface de civilizações, de continentes, uma cidade que está junto ao Bósforo, ao Estreito de Bósforo. Basta passar o Estreito para se passar da Europa para a Ásia. Portanto, é de facto uma cidade que teve um papel histórico muito importante. E resistiu a vários assaltos, neste caso do Império Otomano. Exatamente. A cidade chamou-se inicialmente Bizâncio, depois... remanescente do Império Romano. Do Império Romano, exatamente. Depois chamou-se ainda, nessa altura, Constantinopla, e mais tarde, com a tomada pelas forças otomanas, passou a chamar-se, mais tarde, Istambul, que é assim que se chama hoje a cidade. Ora bem, mas ali ainda está marcada como Constantinopla, como continuou a chamar-se durante muito tempo. Isto foi uma curiosidade que eu quis chamar a atenção. Sim, claro. Não é propriamente importante para o que vamos tratar. Sim. Portanto, nós estamos a ver aqui também, digamos, na margem africana do Mediterrâneo, estamos a ver aqui cidades como Argel, Tunis, Trípoli e, sobretudo, Argel. Em Argel fundou-se ali uma cidade corsária de grande pujança, que ao longo de séculos desenvolveu a atividade corsária em todo o Mediterrâneo e passando mesmo para o Oceano Atlântico. Basta dizer que os corsários de Argel assaltaram Mil Fontes, como havemos de ver, mas eles chegaram até ao norte da Europa. Eles assaltaram a Islândia, por exemplo, de onde trouxeram, no século XVII já, de onde trouxeram 500 cativos só de uma vez. Já vamos ver porque... Que era um dos objetos dos assaltos. Exatamente. De trazer pessoas. Ora bem, mas antes de mais vamos ver, fala-se muitas vezes em piratas e corsários. O que eram piratas e o que eram corsários? Nós estamos a falar em corsários. Os corsários eram marinheiros, eram chefes, eram navios que se dedicavam a assaltar no mar, mas tendo na sua pátria de origem a autorização para isso. Portanto, digamos que eram uma espécie de piratas oficiais, digamos assim. Enquanto que os piratas não tinham, eram inimigos de toda a gente, portanto, não assaltariam navios, por exemplo, que viessem do país de onde eles... Não. Só assaltavam navios ou terras que considerassem inimigas. Portanto, faziam um bocado também um papel importante do ponto de vista militar ao serviço
ao serviço do Estado em que se encontravam. Portanto, houve corsários portugueses, houve corsários ingleses, houve corsários holandeses, houve corsários franceses, houve corsários de todos os países. A característica é esta. Eles assaltam, de facto, populações, eles assaltam, sobretudo, navios, mas eles estão ao serviço de uma potência. Eles estão ao serviço de um país, de um reino. E aqui os corsários que vinham de Argel, eles estavam ao serviço do poder instituído em Argel. Esse poder dependia de Constantinopla, de Istambul, mas era um poder com muita autonomia. Portanto, nós vimos já que o mapa mostrava-nos a cidade de Argel. Agora, temos aqui também uma gravura antiga também, uma gravura francesa, ou pelo menos ela representa um ataque francês em 1682 à cidade de Argel. Porque, por vezes, os europeus uniam-se e tentavam acabar com o curso na cidade de Argel. Iam lá, bombardeavam e tal, mas nunca resolvia o problema. Portanto, como tu disseste, este ataque já foi no século XVII, fizemos Esse já foi no século um pequeno XVII. salto para poder mostrar esta imagem e que, de certa forma, também mostra que Argel era um centro importante, pelo menos ali naquilo que se consegue ver na zona do Porto, naquele pardão. Consegue-se distinguir ali peças de artilharia, portanto isso denota alguma importância. Exatamente, da cidade. Eles tinham um porto, uma doca com uma certa importância, devido exatamente ao grande número de navios que tinham, sobretudo por causa do Corso. Essa doca, esse porto, era também artilhado, tinha peças de artilharia. A cidade toda ela era cercada por uma muralha, portanto uma cidade bem defendida, também com artilharia. Era uma cidade próspera, era uma cidade grande. E portanto, era uma cidade que, enfim, ombreava, que rivalizava com muitas cidades europeias. Mas que vivia, sobretudo, a partir do século XVI, viveu sobretudo do corso. E, não digo da pirataria, do corso. Portanto, os assaltantes que vinham a Mil Fontes não eram piratas, eram corsários. Muito bem, e, pronto, e estamos a imaginar piratas ou corsários, muitas vezes porque fomos todos aculturados, assim como eu, por a televisão e por o cinema, e quando pensamos em piratas e corsários, como até já tive a oportunidade de ver, e recordo-me de um evento cultural, uma feira do turismo aqui em Mil Fontes, que tinha esse tema, e em que os piratas apareciam de papagaio e de pala e de perna de pau, assim, um bocado de pirata ao estilo da Disney, mas como vamos ver na imagem a seguir, não era nada esse aspecto que caracterizava, neste caso, os corsários. Não, aliás, os corsários das Caraíbas, que são aqueles corsários que entraram aí no imaginário, também os próprios, aquelas imagens também foram criadas, não quer dizer que obedecessem sempre esses piratas obedecessem àquele aspecto, e esses sim eram piratas, porque não estavam ao serviço de qualquer potência, embora também pudesse haver as Caraíbas corsários. Ora bem, nós temos aqui imagens, de facto, imagens na altura. Umas são do século XVI, outras já do século XVII e até uma do princípio do século XVIII. Nós temos aqui, do lado esquerdo, a figura de um chefe corsário, naturalmente em ação de combate. De desembainhamento. Preparado para desembainhar o sabre ou a espada. E, portanto, como vemos, não é uma pessoa, não tem um aspecto propriamente de um pirata das Caraíbas com olho de pau, com olho de vidro, perna de pau e o papagaio às costas. E do lado direito, antes de irmos ao centro, porque vamos nos deter um pouco depois na figura do centro, do lado direito, o que é que vemos também um soldado turco em Argel, portanto, um homem de guerra também de Argel, portanto, um homem que também fazia parte dessas tripulações que vinham assaltar e depredar interesses na Península Ibérica e na Europa em geral. Portanto, nós temos, como se vê, nós temos ali uma figura com um determinado traje,
Embora aquele não esteja, pelo menos não ostenta armas assim Exatamente. muito aparentes. Mas sim, não, aparentes, mas ele naturalmente andaria armado, provavelmente ali naquele caso, ou com pistola, ou com um pequeno sabre, ou isso assim, mas não está certamente em posição de, digamos, ofensiva, nem defensiva, mas portanto é mais o exemplo do aspecto que tinha neste caso a legenda diz soldado turco de Argel. E agora já aqui alguém falou em janissário, mas ele não se diz. Vamos à figura do meio. Há alguém que se está a antecipar aqui nos comentários. É o janízaro. Sim, claro, a expressão existe em português, e não só, em português é janízaro. Que é a figura do meio. E vamos perder ali algum tempo, porque a figura do meio parece-me a mim que tem um aspecto, eu diria, com todo o risco de correr em grande imprecisão, que tem um aspecto mais oficial. Os janízaros eram uma tropa de infantaria de elite no Império Otomano. E quem eram eles? De onde é que eles provinham estes soldados? Os soldados frequentemente eram crianças raptadas que depois eram instruídas nas armas e se tornavam soldados muito eficazes. Geralmente até nem casavam, portanto a vida deles era dedicada à guerra. Mas crianças raptadas, portanto, muitos seriam cristãos de origem. Exatamente, cristãos de origem, grande parte deles. Mas que depois, naturalmente, cresciam no Islão e aí ficavam, portanto, dentro dessa religião. Aqui temos um pormenor, aqui já a cores, um pormenor de um janízaro. Reparem que ele tem uma espada, tem ao ombro uma espingarda, enfim, se quiser chamamos de arcabuz, e temos, e na mão direita tem um morrão, uma mecha que servia para deitar fogo à mecha e, portanto, para disparar. Portanto, a mecha que ele já levava acesa para combate, tinha parte dela presa no pulso. Exatamente. Como se pode ver ali, e que está acesa. Já está acesa, pronta para... Porque esta espingarda, embora, e já falámos disso em off, mas que a arma pode ter evoluído e evoluiu ao longo dos tempos, mas esta que vemos nesta figura era uma espingarda que não tinha elementos mecânicos e, portanto, não ou pelo tinha... menos uns elementos mecânicos muito sumários. E portanto, era acionada através, deitava fogo à mecha. Da ignição. Exatamente, e a mecha fazia a ignição da pólvora e lançava o E projétil. disparava. Carregada pela boca. Carregada por boca. E era equipado também com um sabre. Não se nota grande armadura, pelo menos na figura. Não. Mas eu queria chamar a atenção que as armas de fogo eram armas muito modernas na altura, não é? Embora esta arma, enfim, tivesse depois uma longa evolução em termos técnicos, mas era aqui uma tecnologia recente. E, portanto, o facto de ele ser armado com uma arma de fogo também lhe dava outra capacidade guerreira. Ele aqui, nota-se que ele aqui tem um barrete com uma longa pluma, tem digamos, um dolman azul, verde, aliás, ou azul, verde. Sim. Portanto, é uma figura cheia de cor. Hoje em dia nós poderemos à partida pensar que isto não são trajes apropriados para quem se apresenta e para quem quer intimidar, para quem se apresenta para uma situação de batalha, de confronto, não é? Exatamente, nós hoje estamos habituados a ver já há muito tempo os camuflados, desde o tempo da Guerra da África, portanto os soldados com camuflados para passarem despercebidos. Ele aqui parece que quer tudo menos passar despercebido, e portanto era também uma forma de ostentação, digamos assim. Quando o inimigo via estas figuras poderosas, o inimigo ficava aterrorizado, porque sabia que vinha ali um homem de armas. Eu aqui poderia dizer que estes eram mercenários, eles eram pagos e viviam disto. Podemos dizer que talvez se pudessem comparar com a legião estrangeira que está ao serviço de França. Portanto, era assim uma coisa desse género. Enfim, com muitas diferenças, não é? Isto de muito grosso modo, tentar uma comparação assim, sim. Mas, e agora vou-te perguntar porque é que estamos a dar alguma atenção, porque sendo isto um soldado que era considerado já um soldado de elite, o que é que isto tem a ver com o corso e com o corso aqui na nossa costa e em Belfontes? Podes passar a imagem, por favor? Ora bem,
Em 1581, o Vila Nova de Mil Fontes sofre um ataque arrasador. Ao comando dessa frota vinha um corsário, um chefe corsário muito conhecido em todo o Mediterrâneo e mesmo fora do Mediterrâneo. Ele chegou a assaltar Murad Raiz, estás a falar de Murad Raiz. Ele chegou a assaltar as Canárias e a ilha de Lanzarote. E em Lanzarote ele fez o seguinte: desembarcou, capturou uma série de pessoas, levou-as para os navios e mandou recado aos outros habitantes que se tinham refugiado em grutas. Mandou dizer: vocês agora mandem o dinheiro para recuperarem estas pessoas que temos em nosso poder. Já falaremos um pouco mais disso, porque isso parece que era uma prática até exatamente. comum. Ora bem, mas o Murad Raiz, em 1581, esse chefe corsário muito poderoso e com grande fama, ele saiu com 8 galés reais, isto é, com 8 navios como este que nós estamos aqui a ver, que eram navios que tinham um mastro, mas que também tinham remos. Portanto, quando não soprava o vento, eles podiam acionar o barco com remos, com inúmeros remadores. Portanto, isto não era 1 ou 2 remos, eram muitos remos. E portanto, estes barcos, aliás, a tripulação do remo chamava-se exatamente chusma. A palavra chegou aos nossos dias um pouco com outro sentido. Uma chusma é uma grande quantidade de... Exatamente, era o que dava ideia. Esta tripulação toda era uma chusma, era uma grande quantidade de gente. E tu estavas a falar da particularidade de serem navios à vela e remos, mas o facto de terem muitos remos e terem a vantagem de poder manobrar, andar, portanto, quando não havia vento, também tinha as suas desvantagens, porque isto requeria outro tipo de logística, não é? Outro tipo de abastecimento. Desde logo, precisavam de abastecer frequentemente de água, porque esta gente toda a remar, naturalmente, precisava de água. Além de comida, evidentemente, mas água precisavam de certeza. E aqui, ao longo da costa portuguesa, havia alguns sítios que os corsários sabiam que eram providos de água e onde podiam desembarcar. Por exemplo, um dos sítios era aqui, em Mil Fontes, no Canal. O Canal, como toda a gente sabe, ainda hoje, mesmo depois de todas aquelas obras lá feitas, ainda há água que corre ali por aquelas valetas todo o ano, mesmo quando e da qual as pessoas ainda bebem. Pois, mesmo no verão, mesmo depois do verão, ainda a água lá corre. Ora bem, portanto era uma zona com água e ali os corsários vinham, todos os verões havia barcos de corsários a desembarcar ali os seus botes para levarem a água para bordo. Por isso o Canal era um sítio perigoso. Era um sítio perigoso e que chegou a ser também atacado. Mas pronto, mas nós agora não vamos falar no Canal. Vamos dizer é que estes, portanto, em 1581, saindo no princípio de maio, de Archel, os navios do Murad traziam a bordo não só soldados, vários, remadores, etc., mas também traziam um corpo de janízaros. Portanto, de tropa especial, dessa infantaria especial da elite otomana. De que falámos e mostrámos imagem há pouco. Isto para quem entrou agora. Exatamente, que eram de facto a tropa de infantaria mais poderosa do mundo na altura. E então, os navios do Murad fizeram vários assaltos. Um deles foi na costa do Algarve, encontraram 2 navios bretões, portanto da Bretanha. Navios esses que faziam o comércio com o Algarve, mas que vinham bem armados e que vinham também cheios de riquezas. O Murad Raiz atacou os navios, meteu um no fundo, eles resistiram porque vinham bem armados, meteu um no fundo e o outro capturou. Capturou e fez cativos, portanto, e conseguiu também um dinheiro, muito dinheiro, portanto tem ouro e prata. E a seguir, pensa-se que pouco tempo depois ele entrou aqui na foz do Rio Mira, numa madrugada calma de verão. Os seus navios entraram sem serem apercebidos, até porque as pessoas estavam na missa. É preciso ter atenção que nessa altura a religião, digamos, estava presente na vida das pessoas em todos os aspectos, e mais aqui numa terra que pertencia à Ordem de Santiago, havia mesmo a obrigatoriedade das pessoas irem à missa. E então as pessoas estavam na igreja. E, portanto, quando de repente os corsários sobem as veredas que davam... Portanto, a maioria das pessoas estariam na igreja, ou todas, se não todas. Convenientemente concentradas. Mil Fontes, nessa altura, tinha
30 moradores. 30 moradores. Isso Pronto. podia dar à volta de 100 pessoas, contando com crianças. E, portanto, estariam quase todos, ou quase todos, na igreja. Foram capturados. Posso passar a outra imagem? Ora bem, eles provavelmente, os navios corsários, durante a noite chegaram aqui próximo da Mil Fontes e devem-se ter escondido, abrigado por trás da pedra da ponta da Atalaia e pedra da Atalaia. E depois de madrugada, isso não está descrito, mas imagina-se que poderá ter sido uma coisa, imagino eu, poderá ter sido uma coisa desse género, e imagino porque fazia parte dos tipos de ataques que eles faziam, autênticos golpes de mão, portanto, de surpresa. Claro. E eles devem ter até baixado os mastros e as velas para tornarem mais discretas as figuras esguias e muito baixas das galés. Que eram características das galés. Das galés, exatamente. E devem ter em remada rápida, entrado no rio, não devia estar rebentação, era um dia de verão, e rapidamente subiram as veredas que iam dar à vila, que iam dar à igreja. Assaltaram, as pessoas foram capturadas, a maior parte delas. No ano seguinte, ao resgate de uma das famílias, mas eu já falo nisso. E aproveitaram para fazer destruições. Eles queimaram as vinhas, queimaram os trigos que puderam apanhar nas proximidades e depois foram-se embora, retiraram rapidamente, como costumavam fazer. Isto eram tudo assaltos rápidos, com desembarques rápidos e embarques de novo. E é caso para perguntar como é que ficou Mil Fontes depois desse ataque, em termos de população? Mil Fontes ficou completamente vazia, pode dizer-se assim. Tal forma que pouco tempo depois o vice-rei de Portugal, digamos, o governador de Portugal, às ordens do rei Filipe II, ou seja, o Filipe I de Portugal, mandava uma carta para o rei Filipe, para Madrid, dizendo-lhe que a população, que o Vila Nova de Mil Fontes tinha sido assaltada e que a população tinha sido capturada e os poucos que tinham ficado tinham desaparecido. Não, tinham fugido daqui. E então ele sugeria que fossem contactados as pessoas que tinham fugido para voltarem. E ao mesmo tempo pedia ao rei que mandasse alguns soldados para organizar aqui alguma defesa. O rei disse que sim, senhor, que deviam mandar as pessoas voltarem, mas que esperassem pelo fim do verão. Porque pelo fim do verão não havia ataques de certeza, não é? Claro, porque inverno, claro, as condições à entrada da barra... Claro, as condições do tempo, do mar, não dava para os corsários andarem a fazer desembarques no inverno. E de facto, enfim, foram contactadas as pessoas, vieram 2 ou 3, soldados não veio nenhum, claro, ficavam caros, e a verdade é que Mil Fontes ficou praticamente despovoada. Ainda por cima, nos anos seguintes, os corsários continuaram a rondar, e sabia-se porque as pessoas mantinham alguma vigilância e verificavam as velas dos barcos dos corsários aqui próximo da costa e ninguém se atrevia a vir. Vieram para aqui 7 moradores, 7 famílias. Mesmo gente muito pobre, que não tinha para onde ir para virem para aqui. E mesmo esses desgraçados, em 14 de julho de 1597, tiveram uma visita desagradável. Mas eu agora, antes de irmos a essa visita, há bocado falámos já várias vezes, já mencionámos várias vezes os cativos. Exatamente. E as pessoas que, portanto, que era, no fundo, era algo, para além de outras coisas que se pudessem saquear, era algo que os corsários pretendiam levar pessoas. Sim, claro. Nessa altura, a captura de cativos era uma coisa muito usual no Mediterrâneo. E também no Atlântico. Portugal também o fazia, não é? A questão dos escravos, que foram depois para a América e tal. Portanto, toda a gente fazia isso. Os corsários da Argel também o faziam. Ainda mais, a Argel, o Norte de África, era pouco povoado e, portanto, mão de obra nunca faltava. Mandava nunca faltava, não. Nunca, havia sempre falta de mão de obra. Falta de mão de obra. Havia sempre falta de mão de obra. E, portanto,
era uma forma enfim, de fazerem dinheiro vendendo esses cativos Portanto, no mercado. as pessoas eram também uma mercadoria. Era uma mercadoria. E Além o disso, que é que vemos nesta imagem? nesta imagem vemos exatamente uma praça em Argel, em que vemos a transação exatamente de cativos cristãos. Esta imagem é uma imagem de princípios do século XVIII, é uma imagem holandesa, feita por um holandês que era gravador e que era, portanto, um artista e que tinha uma série delas que mostravam o que passavam os cristãos que eram capturados nesses portos, nessas cidades corsárias. Eles tinham a ideia, na Europa havia assim a lenda negra das torturas e dos maus tratos que os cristãos passavam e tal. Isso era exagerado, até porque os muçulmanos, ou melhor, as pessoas que eram donos desses escravos, proprietários, e os próprios corsários que os transportavam, não queriam naturalmente estragar a mercadoria, não é? Quando muito podiam, por vezes, espancá-los se eles quisessem fugir ou coisas desse género. Claro, Mas isso, o espancamento era uma coisa vulgaríssima nessa portanto, altura. Isto é uma caracterização holandesa de uma praça onde se comercializava esses escravos. Podemos, aqui no lado direito, podemos ver aqui esse negócio a acontecer aqui no lado direito, no canto inferior direito. Vemos um pouco mais adiante um pequeno grupo em que há alguém que olha para a cabeça e eventualmente para os dentes de um cativo para ver se ele tinha doenças ou não. Portanto, há assim um ambiente de transação. Do lado esquerdo vemos mais um grupo a ser conduzido à praça e alguém com um pau assim levantado, portanto... Eu repito que nessa altura os portugueses faziam o mesmo e todos os outros fizeram o mesmo. Portanto, isto não é uma coisa característica só dessas cidades corsárias. Claro que era uma coisa que atingiu Vila Nova de Mil Fontes e outras terras próximo do mar. Mas havia aqui esta imagem dá a sensação, portanto, para quem não conhecesse, que os mouros seriam, então, esses corsários mouros muçulmanos teriam essa forma de tratar as pessoas que... Não. Os muçulmanos eram pessoas que tinham... por vezes muito mais sofisticados do que os cristãos. Portanto, era gente que tinha um comportamento, digamos, mais urbano do que propriamente os cristãos. E até porque corsários eram só mouros, não é? Os cristãos não eram só portavam-se todos bem. Deixa-me dizer só mais uma coisa. Exatamente, mas deixa-me dizer aqui uma coisa antes. Responder a esta provocação. Sim, eu já respondo, mas antes disso, deixa-me dizer-te aqui mais uma coisa. É que nem sempre eles eram vendidos em mercados de escravos. Muitas vezes eram resgatados. Por exemplo, em Portugal havia uns frades, que eram os frades trinitários, que tinham um cofre específico para receberem donativos, para receberem certo tipo de multas que eram dirigidas para lá. Portanto, tinham uma renda que todos os anos utilizavam para ir resgatar cativos a Argel. Por exemplo, logo a seguir ao ataque a Mil Fontes, em 1582, há um relato dessa ida dos padres trinitários a Argel. Então eles chegaram lá, foram recebidos pelo Bey de Argel, portanto pelo governador de Argel, com mostras de grande alegria, gente muito simpática, tudo muito cordial. Depois a seguir passaram, naturalmente havia ali negócio no ar, depois a seguir passaram para a conversão da moeda, digamos o câmbio. Naturalmente, os portugueses levavam de cá moedas de ouro e prata e os outros queriam que valesse menos do que aquilo que os portugueses queriam que valesse na moeda de lá. Pronto, claro que no meio daquilo tudo, cada um deles se considerava roubado pelo outro, mas pronto, chegavam sempre a acordo. Chegados a acordo, o dinheiro era reservado para resgatar alguns daqueles cativos, alguns, frequentemente, pessoas de maior importância. Mas neste caso, por exemplo, foi resgatada uma família que era de Vila Nova de Mil Fontes, que tinha ido no ano anterior nos navios do Morada Reis. Era uma família, o chefe da família, o homem, chamava-se Salvador Fernandes, tinha dois filhos adolescentes, um filho e uma filha, e foi resgatado porquê?
porque os filhos dele corriam um grave perigo. Que grave perigo era esse? Era o perigo de perdição da alma, como eles julgavam. Isto é, se eles, como crianças, ficassem a viver naquela cidade, não fossem resgatados, a certa altura tornavam-se muçulmanos e não queriam saber mais do cristianismo. E se calhar E então isso era, genízaros. se calhar genízaros. Isso tornava-se um perigo para a sua alma, digamos, para a perdição da sua alma. Quer dizer, estas coisas jogava-se muito com este tipo de ideologia religiosa. Mas falávamos ainda sobre este assunto, depois já vamos falar mais do curso, sobre aquilo que eu estava a dizer há pouco, entre cristãos e muçulmanos, mas há aqui também um episódio que, no fundo, não basta nós dizermos, há aqui episódios que até evidenciam que a questão dos maus tratos não seria uma questão assim tão linear, digamos, e há a história de alguém que gostou mais de lá estar em Argel, que pertencia aqui a Mil Fontes, mas gostou mais de Argel. Exatamente. Isso, alguns anos depois, era uma família que vivia numa herdade que se chamava A Palhota, que depois tomou o nome de Pousadas, mas o monte da herdade não ficava onde é agora as Pousadas, ficava num sítio onde foi a primitiva captação de água para abastecimento de água aqui a Mil Fontes. Portanto, ali um bocado a norte do canal. A norte do canal, sim. Ora bem, um dia vieram os corsários, desembarcaram no canal, a família não reparou, descuidaram-se, o que é grave, que vivia perto do mar, no verão não podia descuidar-se. Os corsários foram lá à casa e apanharam os descuidados, se calhar tinham deixado na pândega na noite anterior, e levou o pai e os 2 filhos, e portanto levou a família. Entre os quais 2 filhos adultos, que era gente brava, gente para puxar da espada e defender-se, mas foram apanhados de surpresa, não puderam oferecer resistência. Eles foram levados para Argel, portanto, e os corsários tinham vindo provavelmente fazer aguada ali ao canal. Viram o monte, viram a casa, à distância, foram lá. E, de facto, daí a pouco tempo foram resgatados. Foi enviado dinheiro e eles voltaram para cá. Mas um dos filhos, portanto, um homem que devia ter aí uns 20 anos, ou isso assim, um jovem, quando chegou cá, acabou por decidir voltar para lá. Dizia ele que aquilo era muito melhor do que Vila Nova de Mil Fontes. Nessa altura, Vila Nova de Mil Fontes era um buraco. Claro. Podia ser, enquanto que Argel era uma cidade... Era a metrópole. Era uma metrópole, com uma sociedade liberal, uma sociedade em que a mulher tinha maiores liberdades, muito diferente daqui. Então ele voltou para lá. Ele chamava-se Pedro Cota e aliás, era filho de uma pessoa importante aqui de Mil Fontes, que tinha ficado como comandante do forte, a gente já vai falar nisso, e o homem até depois acusaram de uma série de coisas porque o filho fez isso. O filho debandou, o filho bandeou-se para o lado dos inimigos da cristandade. Bom, mas por aqui, o que é que ele lá foi fazer, esse Pedro Cota? Nós não sabemos. Mas como o principal negócio daquela cidade era o curso, não era de admirar que o Pedro Cota também lá estivesse organizado 1 ou 2 galés para se fazer ao mar e para capturar. E isso não era assim tão incomum, não é? Não era incomum. Isso, grande parte desses comandantes corsários eram originários da Europa. Eram portugueses, eram holandeses, eram ingleses, eram espanhóis. Era gente e aproveitavam o conhecimento do território exatamente. Para dirigir o Muitas saco. vezes tinham sido eles próprios capturados, é verdade. Grande parte das vezes. Bem, e então podemos agora avançar para... Há bocado eu lancei-te aquela provocação, mas precisávamos de dar esta explicação, e que 2 figuras, portanto, estes aqui não têm nada a ar de corsários, Não. têm a ar de... Mas eram. Mas eram. Nós estamos a ver aqui. Eu há bocadinho referi que quando Vila Nova de Mil Fontes tinha meia dúzia de habitantes, literalmente, pessoas pobres que não tinham mais para onde ir, senão não vinham para aqui. Não é como agora. Sim, deixa-me interromper-te só para, antes de falarmos destas 2 figuras que temos agora aqui, há aqui uma pergunta que, mais uma vez, eu depois faço sempre esta salvaguarda, que é, não sei se estás em condições de responder a isto, porque às vezes são pormenores, mas a Ana Tender pergunta, e malária, se havia muito por aqui?
Havia malária, sim. Era um dos problemas. Aliás, havia malária em todo o sul da Europa. Nós temos notícia da malária já mais tardiamente, mas há notícias no século XVII de epidemias e que só podiam ser a malária. Portanto, a malária foi um flagelo, digamos, do Mediterrâneo ou das regiões próximas do Mediterrâneo, um flagelo das populações. E um flagelo que, de facto, pauperava bastante a situação sanitária da população. Mas então, vamos então entrar na parte dos corsários que não são muçulmanos. Exatamente. Como disse, em 1500, em um 14, até se sabe o dia e tudo, 14 de julho de 1597, obrigado. Nós, mais uma vez, Vila Nova de Mil Fontes entra, digamos, no caminho da grande política internacional. Aliás, como já tinha entrado, após a Batalha de Lepanto, com os corsários que aqui vinham. Também nesta altura... E aqui convém salientar que era a altura em que estávamos sob uma única coroa, portanto a coroa era o domínio filipino. Exatamente. A partir de 1580 foi domínio filipino, e a partir desse momento nós ficámos com os inimigos que a Espanha também tinha. E então houve uma guerra que durou até 1604, entre a Espanha e a Inglaterra. É muito conhecida a Invencível Armada dos espanhóis e tal, onde foram alguns navios portugueses. A Invencível Armada essa foi destruída sobretudo pela intempérie. Os ingleses, posso dizer, e holandeses, os dois juntos, organizaram também várias armadas também muito numerosas, que também nunca tiveram resultados palpáveis. Ninguém fala nessas armadas, mas isto por um motivo muito simples. É que, de facto, os países anglo-saxónicos, enfim, utilizam a história a seu belo interesse, a seu belo prazer e o seu interesse. De maneira que o que aconteceu é que em 1597 os ingleses formaram uma grande armada, constituída aliás por 3, digamos, armadas. Era uma armada dividida em 3, que era comandada por este senhor, que era o Conde de Essex, que era um homem de cujos espanhóis tinham muito má memória, porque ele tinha assaltado no ano anterior, tinha assaltado Cádiz. Robert Devereux. Não é Devereux, é Devereux. Devereux. É porque é em inglês, olha. O nome e falámos disto em off, quando estávamos aqui a preparar isto. O nome é, de facto, francês, não é? Mas o homem é inglês. Mas ele é inglês. Pois. E, portanto, havia alguns apelidos de origem francesa em Inglaterra. Havia. Enfim, antigas relações. E Sir Walter Raleigh. Exatamente. E falta aqui Sir Thomas Howard, mas porque não encontrei retrato. Mas se calhar há. Ou melhor, há retrato. Eu é que não o quis pôr, é verdade. Porque ficavam muitos retratos. Bom, mas aliás, estas eram as duas figuras mais conhecidas. Eles vieram depredar os interesses ibéricos para a costa da Península Ibérica e vieram também esperar no Mar dos Açores a grande frota que vinha da Índia com riquezas, com todos, portanto, com aquilo que podiam transportar da Índia para a Península. Sobretudo era uma frota portuguesa, mas não só. E a verdade é que eles não conseguiram nada, nem conseguiram. Foi um empreendimento que só deu prejuízo. Aliás, esse prejuízo deu depois origem a recriminações em Inglaterra, enfim, e mais tarde o Sir Walter Raleigh, que era de facto um corsário muito conhecido, um homem nobilitado pela rainha inglesa. Depois meteu-se noutras aventuras contra os espanhóis. Aquilo foi só prejuízo, não conseguiram, foi derrotado algumas vezes e, portanto, acabou por cair em desgraça e acabou por ser condenado à morte. Bom, mas voltando atrás, o que nós vemos é que nessa altura, portanto, os navios eram mais de 140, uns maiores, outros menores. Alguns deles devem ter corrido da costa portuguesa e 1 ou 2 navios, ou 3, não se sabe exatamente, entrou no Rio Mira. Possivelmente eles vinham, sei lá, fazer aguada, talvez, não sei.
ou fazer, ou meter víveres a bordo. Não se sabe o que é que eles vieram cá fazer. Mas eles entraram aqui no Rio. Nessa altura a E, vila nessa altura, a tinha vila 7 moradores. 7 moradores, gente pobre, sem armas, sem coisa nenhuma. Deviam estar a morrer de fome e cheios de malária. E então os marinheiros desembarcaram, e então aqui o que é que nós vemos? Os marinheiros ingleses e holandeses, hereges, como lhes chamam uma fonte portuguesa. Hereges porquê? Porque não o grande enfrentamento não era só entre cristãos e muçulmanos. Era também entre os cristãos eles próprios, entre o catolicismo de Roma e o protestantismo dos países do norte da Europa. E quando os ingleses e holandeses chegaram aqui, o que eles fizeram foi cometer faltas de respeito com a religião. Eles entraram na igreja, começaram a partir os retábulos da igreja, pegaram na imagem de Nossa Senhora da Graça, ataram-na ao pescoço de um burro e andaram a passear A arrastá-la. a arrastá-la à vista das pessoas. Depois acabaram por partir a imagem toda, com as espadas partiram a imagem toda, cortaram-na toda. Enfim, portanto, isto é uma coisa que vê-se que há aqui um espírito de afrontamento dos protestantes contra os católicos, eram os seus piores inimigos. E os católicos eram, de facto, estes países do sul da Europa. Portugueses, espanhóis e por aí fora. Eu ia dizer qualquer coisa sobre isto, mas... Sim, estávamos a falar, portanto, destes corsários, porque falámos ali no início bastante dos corsários muçulmanos, mas, entretanto, estes protagonizaram mais um ataque à Vila de Mil Fontes, e tu estavas a contar episódios que fizeram de desafio às questões religiosas, desafio baseado em diferenças religiosas, porque eles eram protestantes e as pessoas aqui eram católicas. Quero dizer-te o seguinte, logo este ataque soou ao arcebispo de Évora, nessa altura isto pertencia isto ao motiva aqui um momento importante. Sim, que nós já vamos para ver. Mil Fontes. E o arcebispo de Évora manda cá um visitador, manda cá um homem importante, um padre jesuíta, e o padre jesuíta esteve aqui e tal, condoeu-se, trouxe dinheiro para as pessoas, trouxe uma esmola, trouxe dinheiro para dar aos habitantes. É uma espécie de consolo que deu muito jeito às pessoas que cá estavam. E porque, de facto, os ingleses e holandeses não devem ter roubado muito, porque eles não tinham nada que roubar, porque as pessoas não tinham, não é? Mas, portanto, enfim, ele trouxe dinheiro e depois escreveu que os ingleses, os hereges, como ele chamou os ingleses e holandeses, eles deviam vir todos juntos, porque a armada era de ingleses e holandeses. Embora os ingleses é que mandassem, tinham mais navios, mais soldados, etc. Ele dizia que eles tinham estes hereges tinham comportado-se como homens, não só como homens sem fé e nem Deus, mas também como homens sem entendimento, portanto, como gente sem juízo. E a gente entende. Os tipos que se comportam desta gente é gente sem juízo. Uma espécie de hooligans. Sim, uns hooligans. Vieram, destruíram aquilo que encontravam. Exatamente. Sem respeito nenhum por os hábitos. Mas como tu dizes, isto foi a gota d'água que fez transbordar o copo. O que nós vemos é que, a partir daí, a coroa, isto é, o rei, decidiu fazer aqui na Foz do Rio Mira uma fortificação para acabar com esta pouca vergonha, não é? E, portanto, foi aquilo que motivou a construção exatamente. do forte. O forte que está ali. Está ali, exatamente. Pessoas... foi isto que motivou a construção desse forte. E como é que isso foi feito? Na altura, tinham vindo em 1589 ou 1590, tinham vindo para Portugal 2 engenheiros italianos da cidade de Florença, um chamado, um frade que era Frei Giovanni Vincenzo Casale, um conhecido matemático e grande construtor de várias obras, de vários tipos de obras. Eles ele estava aliás a trabalhar no porto de Nápoles, na altura, que também pertencia à coroa espanhola, e veio com ele um sobrinho, que também era de Florença, chamado Alexandre Massai. O Frei Vincenzo Casale ficou a trabalhar no estuário de Lisboa, que
que se tinha verificado que era pouco seguro, porque os ingleses tentaram atacar em 1589, não conseguiram tomar Lisboa, mas verificou-se que as defesas não estavam em condições. Então, esses engenheiros vieram para cá para melhorar essas defesas, Cascais, etc. Mas, entretanto, o Alexandre Massai, o sobrinho, foi enviado para a costa alentejana para fazer algumas obras. Desde logo a calheta do Porto de Sines e depois um porto oceânico na Ilha do Pessegueiro. A ideia era prolongar com um molhe subaquático, submerso, quer dizer, o efeito protetor da ilha, um molho submerso na parte norte da ilha, cortando pedras, ainda hoje lá estão os cortes das pedras na ilha. E, ao mesmo tempo, tiveram que fazer também, porque isto começou tudo, né, no tempo em que havia guerra com os ingleses, fizeram também um forte na ilha, que é o fortinho em ruínas que lá está na ilha, e um forte em terra que não é o que lá está. É um forte que depois foi substituído mais tarde. Entretanto, o Alexandre Massai, que estava nessa obra, recebeu ordens para vir com os trabalhadores e com as máquinas e tudo mais, fazer a obra do Forte de Mil Fontes. As pessoas chamam-lhe castelo. Na verdade, é um forte. Eu também lhe chamo castelo, porque é um hábito que há. Tu falaste em máquinas. Já agora, que tipo de máquinas? Eram máquinas de força para transportar pedras e, portanto, eram os andaimes, era tudo isso, né? Tudo aquilo que era necessário para os guindastes para transportar as pedras, para tudo isso, né? Próprios de uma grande obra de alfenaria como esta. E, portanto, o Alexandre Massai esteve aqui, fez alguns desenhos aqui desta área. Neste desenho, que deve ser de 1598, 1599, foi quando ele veio cá a primeira vez. É um desenho que mostra todo o estuário, mas eu selecionei esta parte para mostrar bem o que era a vila nessa altura. Portanto, a vila tinha sido assaltada sucessivamente, e nós vemos aqui uma vila com 3 casas, uma casinha mais pequena, depois vemos uns pardieiros, assim, umas casas que estarão arruinadas, vemos ali um corral, devia ser o corral do Conselho, que era também uma das coisas que ficava na periferia das terras, que era o corral do Conselho, que era um sítio onde o Conselho guardava os animais, o gado que tinha capturado, que tinha tomado em multas, em coimas, etc. Gado que estava em searas, ou coisa desse género, e depois era capturado. E então o Conselho guardava num corral, que era o corral do Conselho. Do lado direito vemos um poço, que deve ser o poço do Largo da Junqueira, ainda existe, e vemos em cima, assinalado com o M, a igreja. Pode parecer, olhando assim para este desenho, que a igreja ficava muito distante da vila. Na verdade, não ficava. Se nós verificarmos, se nós olharmos para uma destas casas que fica próximo do forte, do castelo, e considerarmos que elas têm, suponhamos, 8 metros de frente, se nós multiplicarmos esses 8 metros por 5, que é mais ou menos o que dá até chegar à igreja, verificamos que seriam uns 50 metros em linha direta, não é? Pois, exato. Portanto, no sítio onde está hoje a igreja, não era a ermida de São Sebastião. E, portanto, e temos aqui mais umas imagens. Portanto, esse Alexandre Massai foi o homem que, de facto, fez o forte. Nesta imagem também podemos ver ali o forte, peças de artilharia no forte. Exatamente, aquelas peças são ilustrativas, é para mostrar que se tratava de uma construção artilhada, uma construção defendida pela artilharia. Este é um desenho também do Alexandre Massai, é curioso, o mesmo tema, digamos. É claro que não podemos pensar, ele tem a escala, é feito à escala, mas não podemos pensar que é muito rigoroso em termos dos acidentes que mostra, porque ele é esquemático, é um desenho esquemático. E, portanto, não é muito rigoroso. Em todo o caso, é feito à escala, como se vê ali. Vê-se a entrar o rio, a barra, vêem-se 2 galés, umas galés grandes, com 2 mastros, muitos remos. Vê-se já no interior do estuário uma galé. Portanto, há assim uma série de navios com que ele pretende ilustrar, eventualmente até pretendia ilustrar o assalto de 1581.
Enfim, mas ele não diz isso, mas a presença das galés, eventualmente, sobretudo estas galés grandes, possivelmente significava isso. Bom, mas então o forte foi construído. Foi construído. Mais ou menos em quanto tempo? Foi em 1602, estava praticamente construído. Portanto, Início do século 1599, XVII. 1602, 3 anos. E, portanto, a partir daí, passou, a entrada desta barra passou a estar segura. Bem, isso já é um bocado mais complicado. Na verdade, foi relativamente fácil fazer um forte, mas artilhá-lo, nomear para cá uma guarnição, isso já foi muito mais difícil. Então, inicialmente, mandaram uma peça ou duas de artilharia e mandaram, agora não posso garantir exatamente no princípio quantas foram, mas eram uma, duas ou três, se a memória não me falha, e nomearam um artilheiro. Porquê? Porque as peças chamavam-lhe nessa altura bombardeiro. O bombardeiro é aquilo que nós chamamos hoje de artilheiro. Porque as armas de fogo não eram para ser manejadas por qualquer um, era preciso saber, não é? A pólvora, tudo aquilo, o manuseamento da pólvora, tudo aquilo, a pontaria, tudo aquilo precisava de treino específico. Portanto, não era ninguém da vila que podia fazer isso. Ora bem, e foi o único soldado que foi colocado cá. E o resto como é que se fazia? Ficou combinado que o comandante do forte, no início, era esse lavrador que morava lá ao norte do canal, chamado Diogo Fernandes, e esse homem tinha cavalo, tinha dinheiro suficiente para ter cavalo, e quando ouvia tocar o sino, enfim, tenho alguma dúvida que conseguisse ouvir tocar o sino, mas se calhar não era tão difícil assim, porque não havia obstáculos, não é, nessa altura. Ou quando havia um alarme, mesmo que não ouvisse tocar o sino, quando havia o alarme de corsários, ele deslocava-se rapidamente e naturalmente fazia a distância entre o canal e a vila, fazia rapidamente. E depois os moradores eram obrigados a comparecer para fazer a defesa. Portanto, não foi uma organização militar muito eficaz. Em todo o caso, foi assim que foi organizada a defesa. Dessas pessoas que se organizavam para a defesa, essas pessoas estavam armadas, por exemplo, com armas de fogo? Pois, o problema era esse, é que as armas de fogo tinham que ser enviadas pelo Estado, digamos. E nem sempre as havia. E quando havia, não só os canhões, como também os arcabuzes, as espingardas, podiam não ter pólvora, e isso acontecia frequentemente, porque basta passar um ano ou dois, a pólvora apanhar umidade, e aquilo, porque não há gente especializada a tratar daquilo, em número suficiente, e tudo aquilo, de repente, fica inoperacional. E, portanto, foi isso que aconteceu muitas vezes. Mas, ao longo do século XVII, o forte vai perdendo a operacionalidade. A certa altura, há uma inspeção em 1680, por volta de 1680, e chega cá uma inspeção e diz: estivemos no Forte de Mil Fontes e aquilo é uma vergonha. Como diz aí uma certa força política. É uma vergonha, porque não há um único soldado. O que era feito desse artilheiro, nessa altura já não havia artilheiro já nenhum. tinha morrido. Não é? Já não havia, e já tinha morrido, e como o ordenado era pouco, não tinham conseguido contratar mais nenhum artilheiro. Não havia, portanto, as armas, os canhões estavam forjentos e estavam apiados, já não estavam em cima das carretas. Nada daquilo. Havia uma parte do forte que até estava já arruinado. Já tinha passado um século quase. E até ele deu um exemplo do que se estava a passar aqui. O que se estava a passar, isto é um desenho, isto que estão a ver, é um desenho do Alexandre Massai. Eu já vou comentar esse desenho. O que se estava a passar era que já não havia respeito ao forte. Os corsários já tinham reparado que podiam entrar aqui, que o forte não disparava. Mas não voltou a haver outro saque não voltou a haver, porque apesar de tudo, ainda para desembarcar, como desembarcavam os corsários, mouros sobretudo, eles pensavam sempre que havia aqui alguma forma de defesa, enfim, as pessoas... Portanto, o forte sempre impunha algum respeito. Mas não totalmente, porque o que aconteceu uma vez, foi por volta de 1680, é que ao largo da costa havia um navio francês que fugia de um corsário holandês e que, enfim, chegou aqui em frente da barra, entrou, viu o forte, provavelmente, entrou para dentro do rio
e o corsário holandês veio atrás dele e assaltou o navio francês. Mesmo nas barbas do Nas forte. barbas do forte. E o forte não disparou, pois como é que havia de disparar se não tinha pólvora, se não tinha balas, se não tinha canhões, se não tinha coisa nenhuma, como é que não tinha artilheiro, não tinha ninguém, como é que havia de disparar? Isso foi um grande escândalo. E então a coroa, nessa altura já não eram os Filipes, já tinha havido a independência de Portugal, a coroa mandou arranjar o forte, a fazer obras, mandou pôr uma guarnição de 25 soldados, era uma coisa, um luxo. Portanto, isto já meados do século XVII. E já segunda metade do século XVII. Certo. E, portanto, a partir daí ficou um bocado melhor. Mas, se calhar, é melhor voltarmos atrás, já estamos a avançar muito. Sim. Ora bem, este desenho que aqui vê é um desenho do Alexandre Massai. Nós vemos aqui a planta em cima e vemos em baixo aquilo que ele chama o perfil. Isto é um corte que mostra, digamos, o forte de perfil, de lado. E, portanto, vemos aqui que ele, por exemplo, do lado do rio, forma ali tem ali uma forma arredondada ainda, e que não é em aresta viva como é hoje. Podes passar esse... Ora bem, temos aqui outro desenho que é semelhante àquele, só que é visto de outro ângulo. Aqui já aquela parte que era arredondada é agora já em ângulo bem vivo, em aresta viva. Portanto, teve obras, isto já é uma planta do século XVIII, portanto teve essas obras no finais do século XVII. E eu vou até dizer aqui, fiz aqui uma legenda na planta para dizer o que é que significavam todas estas áreas, estes locais do podemos forte. ver, tu assinalaste com umas letras a Com as vermelho. letras a vermelho, exatamente. Tem ali o A, Portanto, aqui o A que significa, digamos, a praça baixa, isto é, a plataforma mais baixa, desnivelada, mais baixa, onde havia peças de artilharia. Depois o B era a plataforma mais alta, portanto havia duas plataformas desniveladas, nós hoje ainda vemos isso. E depois o C era o fosso, aí era o fosso. Depois o D era a ponte levadiça, e reparem, ao lado da ponte levadiça que estava em frente da porta. Portanto, era, digamos, a última defesa do forte, não é? Para defender de inimigos que quisessem penetrar. E ao lado existe um ressalto na muralha, que ainda lá está, que permitia que os defensores pudessem flanquear, isto é, defender-se de lado quem estivesse a atacar a porta. A porta era sempre o lugar mais frágil de um forte. Portanto, aqui entre o B e o C. Pois, exatamente. Ora bem, depois temos aquilo que se chamava a estrada coberta, ou caminho coberto, que era uma espécie de passadiço com um parapeito que dizia para fora, já para o exterior, para a campanha, como eles dizem. Esse passadiço já não existe, mas ainda lá há vestígios da sua existência. Depois, do lado de fora, temos ali o F, que era a esplanada. Chamou-se depois a Barbacã, porque Barbacã é um nome antigo para as fortificações antigas, não era adequado para este tipo de fortificações, mas também estas fortificações chamaram-lhe Castelo e não era o nome que devia ter, era forte. Cá fora era a esplanada, não era Barbacã, mas pronto, chamaram-lhe a população habituou-se a chamar-lhe esses nomes mais antigos. E que foram os nomes que chegaram aos nossos dias, Castelo e Barbacã, isso depois os topónimos, um dia hei de falar nisso. Ora bem, nós vemos aqui, isto já no século XIX, isto é um pormenor de um desenho de um coronel inglês que passou por cá depois da guerra contra os franceses, das invasões francesas. Ele fez uma vista, fez um desenho que depois foi aguardado de 1000 fontes, e eu destaquei aqui um pouco desse desenho, uma parte desse desenho, para mostrar o aspecto do castelo nessa altura, do forte. Portanto, a vila era pequena, e chegava portanto, ao lado tinha aquelas casas, depois não chegava ainda à igreja, ficava próximo já da igreja, mas ainda não chegava à igreja. Portanto, o forte aqui já tinha ali um telhado. Já tinha um telhado, naquilo que o Alexandre Massai antes tinha dito que era um eirado, isto é, um terraço para colocar mosqueteiros, isto é, para colocar homens armados com espingardas. Ora bem, grande parte da pedra
para construir o forte foi retirada da proximidade. Nós hoje ainda vemos neste momento não vemos porque está coberto de areia, mas vemos os cortes ali na proximidade no Arnito. Mas quem é de cá e conhece bem aquela zona, de certeza que já reparou exatamente. neste... Está ali uma grande parte que tem estes cortes. Havia ali uma bancada arnítica, de rocha arnítica, que foi utilizada para a construção do forte. E aqui a Marta Chaves pergunta assim: após a construção do forte, o número de moradores da vila aumentou por se tornar uma zona mais segura? Exatamente. Depois da construção do forte, as coisas melhoraram, embora o forte tivesse todo aquele futuro toda aquela ineficiência, mas a verdade é que tudo melhorou. E melhorou desde logo, e a melhoria, digamos, viu-se não só no aumento da população, que foi um aumento paulatino, lento, continuou lento, mas foi um aumento daí para a frente paulatino, lento, mas continuado. E houve uma coisa que o próprio comendador, o tal homem que pertencia à Ordem de Santiago e que tinha rendimentos aqui, que o comendador colocasse em Mil Fontes, em 1603, uma estalagem e uma barca no rio. Portanto, para que os viajantes que vinham por esta estrada real, a estrada real era um caminho hermoso, é preciso que se note. Não era propriamente. Mas havia uma estalagem para esses. E essa estalagem, hoje é uma casa particular, está claro, que foi restaurada aqui há uns anos, mas ainda existe o edifício. E está um bocado ampliado também, e restaurado, como disse. Portanto, uma barca da passagem. Tudo isso, os rendimentos eram rendas também para o comendador. Mas tudo isso mostra que havia um ambiente que mostrava, que indicava uma situação mais otimista no futuro. E embora estejamos a falar de início do século XVII, quando o forte acabou de ser construído e, portanto, a população, isso provocou uma evolução positiva, digamos, no povoado, estamos a mostrar imagens que são muito posteriores e que é o caso desta, em que até o forte, portanto, isto já é uma fotografia do século XX, correto? Pois, isto é uma fotografia do século XX, isto é mais ou menos isto é por volta de 1940. Eu digo imediatamente, porque digo que é por volta de 1940 por várias coisas. Muito depois não é de certeza, porque em 1943 foi construída a escada que vem cá para baixo. Está a ver? Ali, nessa altura, era uma vereda que as pessoas utilizavam. Para os locais é a escada que vai dar ao cais da São. Pois, no meu tempo não era assim, no meu tempo de jovem não era assim, mas hoje em dia é isso. E, portanto, aqui ainda não existia. Portanto. Exatamente, e aqui ainda não existia essa escadaria, foi construída em 1943. A Casa de Salva-Vidas já existia, foi construída em 1929. E há aqui umas curiosidades relativamente a uma relação entre, não é uma relação direta, obviamente, mas há uma relação entre o estado arruinado do forte e a construção da Casa de Salva-Vidas. Exatamente, mas eu antes disso, de explicar o que é que aconteceu, vou dizer que no princípio do século XX, o forte tinha deixado de ter função militar. Já não havia corsários, não havia piratas, os piratas depois foram outros, mas portanto já não havia função militar para este forte. E o Estado vendeu. Na altura foi comprado até por um capitão do exército. E comprou, não sei o que é que ele queria. Ele mais tarde vendeu ao lavrador de Gomesanes. Esse lavrador de Gomesanes, em 1939, vendeu ao Luís de Castro e Almeida, chamávamos-lhe o Dom Luís, que fez-lhe obras. E fez-lhe obras porquê? Porque tinha mesmo que fazer, para que se quisesse ir viver para lá. Como vocês veem, isto que aqui está mostra aquela parte, a chamada Praça Baixa, digamos, aquele terraço mais baixo, mostra-o arruinado. Deixa-me só interromper-te, não te esqueças o que vais dizer. Há aqui uma pergunta de quando é que foi construída a Casa do Salva-Vidas ali em baixo? 1929. Entretanto, a Marta, que deve estar na posse de documentação, já tinha respondido. Obrigado, Marta. Portanto, o forte estava muito arruinado ali, não só por falta de obras e porque o tempo tinha passado e, portanto, nunca mais tinha sido objeto de obras, como porque, na altura em que fizeram o castelo, a Casa de Salva-Vidas,
havia ali pedras talhadas ali à mão e utilizaram aquelas pedras para fazerem a casa de salva-vidas. Pedras que, entretanto, tinham caído Sim, estava arruinado e eles eram só transportar, aquilo era ali perto, era só transportarem as pedras cá para baixo. E, portanto, era esta a situação. Em 1939, o Luís de Castro de Almeida comprou o castelo, fez-lhe obras e tornou-o a sua casa. Veio viver para aqui. Era um homem de fora, era um homem que estava relacionado com a madeira, mas também com as roças de Cabo de São Tomé, e, portanto, era um homem assim, viajado. E ele fez disto a sua casa. E por outro lado, fez disto também uma espécie de turismo de habitação à avant la lettre, isto é, nessa altura não havia esta categoria de turismo de habitação, mas ele fez uma espécie de turismo de habitação. Portanto, é o castelo que nós hoje em dia conhecemos, digamos. Ele depois, entretanto, morreu sem filhos. Hoje em dia quem tem a propriedade é uma pessoa que era filho de um grande amigo que ele tinha. E, portanto, hoje em dia a propriedade é de um senhor que nem sequer mora cá, mora em França, e que vem cá de vez em quando. Parece que ele tem tido isto à venda, mas parece que ele neste momento já deixou de ter à venda e que parece que quer fazer lá um projeto qualquer, vamos ver. Entretanto, isto hoje em dia é classificado de imóvel de interesse público, portanto não se pode fazer o que se quiser lá dentro, exatamente porque é classificado. Mas de facto é uma pena que não seja uma coisa aberta ao público, uma coisa aberta não só aos milfonteses, claro, como aos visitantes. E eu considero isto uma espécie de janela de sacada de Vila Nova de Milfontes, que está sempre fechada. Eu penso que a própria Câmara este ano, desta vez, tinha a intenção de tomar alguma atitude em relação a isto, mas não sei como é que vai ser. Sei só que logo a seguir ao 25 de Abril ele esteve à venda por 11 contos de réis. Não quiseram aproveitar, a autarquia não quis aproveitar porque achava que tinha muitas obras a fazer, e de facto tinha, não é? Mas foi uma oportunidade perdida. Há aqui alguma conversa em torno do... Embora a nossa atenção esteja focada no forte, há aqui alguma conversa em torno do salva-vidas que está ali a desviar as atenções da parte histórica. Portanto, o forte, isto, nós estamos a entrar na parte final do programa. Tivemos que falar no forte, falámos no Corso e depois na importância do forte e na evolução da situação da vila devido ao forte. Já agora, desculpa, sim. Eu aproveito para dizer que o antigo salva-vidas era bem uns 100 metros para jusante. Era uma plataforma em cimento, foi construída em 1915, salvo erro, que hoje em dia já quase não se nota, praticamente não se nota. Que era, digamos, para uns 100 metros para jusante, quase debaixo da casa do Dr. Botelho, digamos, cá em baixo. Era uma plataforma em cimento, como disse, e depois um barracão, onde guardavam, onde se arrumava. Jusante? Não, para montante. Não, para Jusante. Debaixo da casa do Dr. Botelho, mas Botelho. Não é essa, é mais para lá. É mais para lá ainda. Pois, okay. É Jusante. Okay. Portanto, era aí. E depois decidiram pôr um barco maior aqui, mas sempre um barco a remos e à vela. Aliás, andava quase sempre a remos. Há gente aí que tem fotografias, eu por acaso não trouxe nenhuma, mas podia ter trazido, se soubesse que a discussão, que a conversa iria para o salva-vidas, eu teria algumas fotografias, até tenho algumas fotografias de 1929, exatamente quando trouxeram o barco. Mas é de realçar que em 1915 foi construído um salva-vidas. Portanto, neste caso, mais eu imaginei que faria mais sentido a montante, mas não, foi a jusante. Jusante, sim. Sim, pronto, está certo. Claro, nessa altura, durante a primeira metade, finais do século XIX, houve uma série de obras aqui que tiveram a ver com a maior segurança do estuário do Mira, que por sua vez tiveram a ver com um certo desenvolvimento da navegação de cabotagem que aqui houve. Por exemplo, o próprio farol, ou farolim, como é tecnicamente chamado, o farolim foi construído em 1889, portanto ainda no século XIX. Ora bem, nós aqui nesta freguesia, nesta fotografia, temos uma imagem do castelo, do forte. Eu digo sempre castelo e forte porque, em rigor, é forte. Mas, na verdade, o nome que chegou aos nossos dias foi castelo e eu também gosto de dizer castelo. Já lá vamos estar. Só para não entrar em diálogo, Braulio, porque agora que me falas nisso, e desculpa interromper-te a ti,
Hoje o Filipe está aqui a dizer, não te lembras das ruínas? E eu agora é que me vieram à memória nós brincarmos lá junto a essas ruínas desse salva-vidas. Exatamente. Onde às vezes tu levavas o bote e pronto. Exatamente. Pronto. Mas não interessa agora, estavas a comentar esta fotografia. Exatamente. Ora bem, vamos aqui, já depois das obras. Isto é cerca de 1958. Nós vemos que ainda era um terreiro ali, a Barbacã, ou Esplanada, o termo correto. Era ainda um terreiro, mas já tinha ali umas árvores, para embelezar e melhorar o conforto do sítio. Tinha uns bancos de madeira e, portanto, as obras tinham acabado, havia muito pouco tempo, as obras que o Dom Luís de Castro e Almeida tinha feito. Portanto, nós vemos aqui, vemos a ponte levadiça, que já não é levadiça há muito tempo. Claro. Vemos ao lado o ressalto na muralha para que os defensores pudessem, digamos, flanquear a defesa da porta. Portanto, tudo isto O ressalto, portanto, é aquela parte da muralha a saída, que está voltada, portanto, que encara a ponte levadiça. Exatamente. Este forte é um forte moderno, portanto, que se distingue dos castelos medievais por várias características. Geralmente, os fortes modernos tinham uns corpos pentagonais nos ângulos chamados baluartes, como acontece, por exemplo, no Forte do Pessegueiro, que tem 2 baluartes para a defesa da porta, sobretudo. Este aqui não tem propriamente baluartes, mas todo o desenho dos muros tem essa mesma função, tem esse mesmo espírito. E, portanto, nós temos aqui, por exemplo, o próprio ângulo virado para o Porto, para a Barra, é um ângulo, portanto, com uma aresta viva, não é? E que servia para que se disparassem tiros de artilharia, para os tiros batessem na parede e pudessem resvalar, digamos. Por outro lado... Resvalar e fragmentar. Exato, e não fossem muito impactantes, um tiro muito direto. Por outro lado, no interior tudo era maciço. Não eram simplesmente paredes, era tudo maciço. Agora também fizeram já lá uns buracos por dentro, mas aquilo tudo era maciço, portanto resistiam a esses impactos da artilharia. Por outro lado, aquilo que nós estamos a ver, uma espécie de ameias, mas são umas ameias muito largas, que vemos depois na próxima fotografia. Podes passar. A ver, aquelas fotografias, aquelas ameias muito, muito largas, chamavam-se nessa altura canhoneiras, serviam para pôr ali peças de artilharia. Como vês, era uma fortificação atarracada, sem torres. Neste momento tem lá uma torre, que foi o Dom Luís que mandou pôr, assim mais ou menos a meio aqui da parede, lá em cima no terraço, que foi o Dom Luís que mandou pôr, porque houve uma altura aí nos anos 60 que havia falta de água aqui em Mil Fontes, porque enfim, a vila tinha crescido e o abastecimento não era eficaz. E então ele quis fazer ali um depósito de água e fê-lo. E esforçou como se fosse uma torre medieval. Aquilo fica ali péssimo, mas pronto. É uma coisa do tempo do Dom Luís. Não tem ali, como se vê nesta fotografia, não tem ali nada por cima. Isto é uma outra fotografia que mostra como, já depois das obras, nós vemos que é depois das obras, desde logo, porque tem aquelas janelas em arco. Aquilo foi uma invenção do Dom Luís, que se destinou a quê? Destinou-se a melhorar o conforto. Né? Aquilo era a casa dele, a melhorar o conforto, tornar aquele terraço menos sujeito à ventania, portanto, melhorava o conforto. Fez aquelas janelas em arco, aquilo não tinha de maneira nenhuma nada a ver com o risco, com a traça do forte, mas pronto, foi o que ele fez nessa altura. Aqui vemos a entrada para a avenida, nessa altura isto era tudo muito diferente, eu era criança quando andava por aqui, ou adolescente já, talvez, e portanto, enfim, é uma coisa... Sim, agora quem conhece, isto está muito alterado. Sim. Até porque aqui para chegar à zona, para chegar ao edifício que era sede à Câmara, para chegar à Câmara, aqui, tinhas aquela subida assim, até muito estreitinha, depois era... que ainda se assemelha assim, mas isto era... tens aqui casas e a estrada parece que está... Exatamente, era muito inclinado. Aqui era muito inclinado, exato, e muito estreitinho. Bom, e esta é a última figura, estamos a chegar ao fim.
eu talvez possa fazer digamos, um apanhado. Final, um apanhado. Uhum. Portanto, verificamos que a vila teve um crescimento difícil, por vários motivos. Mas o motivo que abordámos hoje foi o motivo da segurança, ou melhor, da insegurança. Da insegurança que vinha do mar e que a partir da segunda metade do século XVI veio sobretudo através dos corsários, das repúblicas corsárias, das cidades corsárias do Norte da África. Eles, de facto, bateram muito esta costa, e inclusive foram até ao norte da Europa, iam até ao norte da Europa, ano após ano, todos os anos no verão, era sempre este problema. O problema, Mil Fontes chegou a ser atacado por esses corsários, até chegou a ser atacado pelos corsários do norte da Europa. Do norte da Europa também. Foi uma situação episódica, foi uma situação episódica, não era isso, não era esse o perigo normal, digamos, o perigo corrente. E verificamos que a solução foi a construção de um forte, que foi feito aqui pelo engenheiro italiano Alexandre Massai, que aqui viveu em Sines e Mil Fontes, e aliás ele está sepultado, ele morreu em Sines. E, portanto, é um homem que está relacionado com a Vila de Mil Fontes por isso. Há outros engenheiros que estão depois relacionados com o próprio castelo, porque houve obras posteriores, eu não falei em pormenor em todas essas obras, e, portanto, o castelo, mesmo com todos os problemas de operacionalidade que nós detectamos ao longo dos tempos, acabou por ter alguma função. A vila continuou a crescer devagar, nunca foi uma terra de grande crescimento, a não ser nos dias de hoje. Enfim, mas hoje em dia estamos a viver um período da história de Mil Fontes muito diferente. Claro. E vamos terminar aqui. Eu espero que tenham gostado. E quem não viu, quem não teve a oportunidade, quem entrou ao meio, quem não teve a oportunidade de ver tudo, volto a dizer que a gravação fica praticamente de imediato disponível assim que terminarmos a emissão no Facebook e também no YouTube. E só me resta agradecer a quem esteve a ver, aqueles que até participaram aqui na conversa. E passo então a despedir-me e até à próxima, porque certamente haverá mais emissões, como prometemos logo no início, haverá mais emissões. Não vou já anunciar o conteúdo da próxima emissão História, mas haverá, com certeza. Essa é a única coisa que posso prometer. Se, entretanto, houver alguma pergunta, alguma dúvida, como aconteceu, podem colocar mesmo na caixa de comentários, na caixa dos comentários, podem lá deixar essas perguntas que faremos com que sejam respondidas no início da próxima emissão, tal como fizemos no início desta emissão. Resta-me então agradecer a António Quaresma pela colaboração, porque sem ele este programa e especial História não era possível. Eu não tenho competência para tal. É um gosto estar aqui. Muito obrigado e boa noite.